Genial Analisa, nossa nova plataforma de recomendações com as melhores ações do mercado de capitais. Descomplicamos as análises de ações para você aprender como investir melhor o seu dinheiro. Comprar, vender ou manter? Essa é a resposta que você encontra na nossa plataforma. Existem mais de 400 empresas listadas na Bolsa de Valores. Tem as melhores ações na sua carteira, com as recomendações mais assertivas do mercado. Invista com qualidade. Genial Analisa. Genial Analisa. Hoje a gente está aqui com um episódio super especial também, falando um pouco sobre construtoras. Isso, na verdade, é um tema bastante antigo e o pessoal, desde quando a gente lançou a plataforma Genial Analisa, sempre cobrava a gente aqui das análises das construtoras e hoje, finalmente, a gente tem aqui um podcast para falar especialmente sobre isso. Quem está aqui comigo é o Luiz, que é um analista responsável pelas construtoras em geral aqui, né, Luiz? Isso. O que mais que é? Só construtora hoje? É só construtora de baixa renda, né? Então não. a gente não vai falar sobre as mais famosas lá, Zetec, Cyrela. A gente vai falar sobre MRV, por exemplo, que é um pouco mais conhecida. Você tem MRV? Isso é boa. E o Igor também, que fez um TCC que tinha a ver com construtoras, né? Pois é, pra quem não sabe aí, acho que ninguém deve saber, né? A gente tem a página do analista lá, mas acredito que muita gente não acesse. Mas eu sou formado em engenharia civil, né? Na Escola Politécnica da USP, São Paulo. Sou formado em engenharia civil. O meu trabalho de formatura foi com base no tema de construções de baixa renda. Então acho que eu tenho um pouquinho a agregar aí, quem sabe. Boa. Antes de começar, eu só queria ler um comentário aqui que falaram, pô, eu tô com um monte de Cyrela, Zetec, Mitre, MRV, por aí vai. Então, enfim, espero poder ajudar aqui com esse podcast. E também, enfim, eu vou trazendo as perguntas para você ao longo do podcast aqui. Já deixo aberto aqui para você que está assistindo, deixar os seus comentários se estiver vendo pelo YouTube ou se estiver ouvindo pelo Spotify ou Apple Music. Você pode ver a gente ao vivo aqui toda terça e quinta, às 7 horas da noite. E já deixar um convite especial também, que na próxima terça-feira, no dia 8 de março, a gente vai ter um evento super especial aqui, um podcast, entre aspas, aqui, de mais de 2 horas de duração, falando sobre casos de eventos. A gente vai explicar um pouquinho mais lá, mas fica atento aí à página do canal aqui da Genial, porque vai te ajudar bastante. Eu só queria deixar um convite também pro pessoal que tá em casa aí, que tá acompanhando. Pega esse link, joga no Twitter. Eu sei que no Twitter tem bastante gente que investe em microcaps, small caps. É um público que gosta bastante de entrar a fundo nas teses das empresas. Então a gente vai usar esse espaço aqui para se aprofundar nessas teses. São empresas que ainda são pequenas, né, em valor de mercado, são muito pequenas, tem um potencial gigantesco. Aí o mercado de construção civil é um mercado que durante anos aí ficou adormecido, né, mas agora a gente viu várias empresas ressurgindo aí, apresentando bons resultados. Até brincava outro dia com o Luiz aqui, ele falava de uma empresa, Moura do B. Moura do B, ele falou, Moura do B foi um resultado excepcional que ela teve? Foi muito bom. Uma prévia de resultado excepcional. Eu falei, Luiz, você vai escrever isso pra quê? Ninguém vai olhar. Quando eu fui ver, o papel tava subindo quase 20%. Então, o pessoal que estiver atento aí, pode pegar os insights aqui e investir nessas empresas aí que tem um grande potencial de valorização. Nessa linha o Geraldo comentou, pô, ainda não tenho nenhuma construtora, acho que minha primeira sai daqui hoje. Então, espero que o Luiz consiga tirar suas dúvidas. Geraldo, qualquer coisa, é só você comentar aqui. Mas bom, segue aí, a bola tá contigo, ou a bala tá contigo, pessoal, nesse cenário de guerra Rússia e Ucrânia. Inclusive, pessoal, tem um podcast super legal que a gente fez aqui no passado para falar um pouco sobre essas questões de Rússia e Ucrânia. Fica aqui também a sua sugestão para você ir lá ver depois. O querido Roberto Mota. Com Motinha. Falar. Então a bola está contigo. Vamos fundo e eu vou te mandando as perguntas. E vou fazendo as minhas também, e o Igor também. Então, para começar, a gente fez a cobertura de 5 empresas, né, que são pouco conhecidas. A gente tem mais conhecida a MRV, a Direcional, que a gente tem cobertura agora, mas a gente tem algumas menos conhecidas, que são a Cury, a Tenda e a RNI. Todas elas atuam no segmento de baixa renda, né? Então, é um pouco diferente da Cyrela e da Moura do B, Mitre, Zetec. Elas têm um pouco de dependência no programa do governo, né? Acho que todo mundo já ouviu falar do Minha Casa Minha Vida. Que mudou Casa Verde e Amarela. Agora mudou o nome para Casa Verde e Amarela, né? Mas no final das contas não mudou muita coisa. Quando a gente viu o governo Bolsonaro entrando, tinha uma preocupação lá de talvez o Minha Casa Minha Vida morra, mas no final das contas a gente viu ali uma continuidade do programa sem muitas alterações, até com algumas melhorias. Enfim,
Esse programa tem um foco muito grande no uso de recursos do FGTS. Então, todo mundo que trabalha com carteira assinada sabe, né, que a gente tem 8% do seu salário. Péssimo isso, né? Desculpa o desabafo, mas vai péssimo. direto Então, pro- eu tenho uma opinião um pouco diferente nesse sentido. Eu acho que é bom pro bom, entre aspas, pro país, porque você incentiva Você tem um incentivo de o criação de combate empregos. ao déficit habitacional, Ao minimamente ali, Isso. gera emprego, mas pro trabalhador é horrível, porque você tira o poder dele de administrar o próprio capital, né? Então, eu tenho uma opinião um pouco diferente. Não, eu sou mais do Igor, mas eu entendo que você tem uma diferente, mas eu entendo essa linha também. Ele tem, E é justo. acaba tendo de várias formas. Você tem a geração de emprego por causa da habitação, né? Que boa parte do FGTS é usada para financiamento de habitação. Sim. Então a gente está falando ali o FGTS deve ter 500, 600 milhões mais ou menos de ativos. 300 e poucos são de bilhões, né? São de financiamento habitacional. Então é um mercado muito grande. A habitação de baixa renda é um mercado muito grande no Brasil. O déficit habitacional no Brasil, até foi o gigante. tema do meu trabalho de conclusão de curso, ele é gigantesco e ele não tem E melhorado. não tem melhorado. Por mais que o governo venha aumentando os investimentos, se eu não me engano, gastou mais de 7 tri ao longo dos últimos anos, se eu não me engano. Eu não tenho o número exato, mas ele gastou uma quantidade cavalar de dinheiro desde que o Minha Casa Minha Vida foi criado. E o déficit não saiu do que estava, né? Então, Não, até foi piorando com o tempo e hoje a gente está num nível horrível. E recentemente, inclusive, a gente tá vendo, por exemplo, o programa ser um pouco atacado, né? Então, eu não sei quem assistiu, mas o Paulo Guedes foi até comentar que ele queria usar recursos da FGTS para pagar dívida. Então, o pessoal que tem dívida, mas que tem recursos no FGTS, que já tem um pouco de saldo lá na FGTS, poderia sacar e pagar suas dívidas. Só que com isso, você acaba tirando um pouco do poder de financiar a habitação, né? Então até tá tendo um pouco de... Ia travar o segmento de baixa renda, né? Vai diminuindo o segmento. E tem até uma briga, né? Então, o sindicato de construção olha para isso e pensa, a gente já teve outros incentivos usando o recurso do FGTS no passado, para tentar acelerar a economia, mas ninguém viu nada, nenhuma melhora. Esses recursos foram usados e ninguém sabe se melhorou, piorou, se serviu para alguma coisa. Então a gente está trocando o que é garantido pelo duvidoso. Né? Essa discussão. Mas enfim, e a gente tem esses ataques no FGTS. E além disso, acho que todo mundo está vendo que o segmento de construção está bem amassado, né? Então, os papéis de construtoras, os papéis de construtoras estão super amassados. Setor de real estate como um todo, né? Isso. E a gente pensa assim, mas isso pode ser um ponto de entrada, então. Porque no final das contas a gente está vendo, as construtoras estão indo super bem. 2020, 2021 foram anos históricos para todas as construtoras, quase todas. Em lançamentos, né? Em lançamento, em vendas, todas venderam muito bem, todas lançaram muito, níveis recordes assim, de lançamentos, e o papel foi caindo. Então, em 2020 até aqui, a maioria deve estar 50% do valor que atingiu lá no começo de 2020. Sim. E aí a gente pensa, caiu muito, pode ser uma oportunidade de entrada. Mas o negócio quais são boas e quais são ruins? A gente tem que olhar, porque às vezes tem algumas que realmente fazem sentido ter caído tudo isso. Mas, por exemplo, as que a gente tem cobertura, a gente lançou cobertura nas 5, 4 delas são compra. Por quê? Porque todas elas cada uma tem um motivo para compra, mas todas elas estão muito descontadas, na nossa visão, porque elas têm uma operação muito boa e elas não devem sofrer tanto em 2022. Elas tiveram um 2021 muito bom, 2020 bom, e devem ter um 2022 bom ainda, melhor que 2019. Então a gente vai olhar para elas. Eu acho legal falar de qual o diferencial de cada uma e o porquê que a gente colocou compra em 4 delas. Em uma foi manter, que foi a tenda, mas a gente chega nesse ponto depois. MRV é compra? MRV é compra. Ainda bem. Não, mas só puxando um gancho, o Alexander falou assim, quando você tem a alta dos juros, né, da Selic, ele normalmente é o inverso, né? Sobe os juros, a correlação é negativa. As ações de construtora caem. E o que a gente viu em 2020, quando o juros estava caindo, é que essas ações subiram pra caramba. MRV especificamente, se eu não me engano. Eu lembro que eu tava com uma rentabilidade super boa em RMV, perdi tudo agora com essa queda, quando começou esse ciclo de alta.
Então, eu acho que é legal de deixar claro também essa relação, né? Inversamente proporcional. Né, É porque, assim, o setor de construção civil, em geral, ele é movimentado por lançamentos, né? Lançamentos e vendas, basicamente. Quando você sobe os juros, querendo ou não, você tira um pouco do poder de acesso compra, a crédito também. acesso a crédito da população e as pessoas tentam precificar o futuro. Por mais que as empresas estejam lançando muito, vendendo muito, a tendência é que no médio, longo prazo, com juros altos, isso tem um efeito de como se fosse uma onda atrasada, né? Primeiro vem os juros subindo, depois os lançamentos. Menos renda disponível. Vai diminuindo o lançamento com o tempo e as vendas vão diminuindo junto, porque você tem menos lançamento. Então, isso. Acaba correlacionando. Mas isso aí é uma das coisas importantes de diferenciar o de baixa renda do de alta renda. Então, o de baixa renda não tem tanta influência assim pela taxa de juros. Por quê? Por quê? Porque o programa Casa Verde e Amarela tem juros subsidiados. Eles subsidiam juros. Tem juros fixos. Acho que é até legal você falar antes, assim, o programa, ele funciona em algumas faixas, né? Sim, são três faixas. A primeira faixa, eles financiam a habitação por completo. Então, são aquelas casas que eles mesmos vão lá e constroem. Por exemplo, você já deve ter visto no interior do Nordeste, eles chegam lá, fazem uma cidade, basicamente, e dão aquelas casas para a população que pleiteou a vaga no programa. Segundo lugar, tem os financiamentos que são subsidiados a juros travados. Então, cara, acho que, se eu não me engano, o governo trava os juros a 5% ao ano, se eu não me engano. Varia de região e varia se a pessoa é cotista da FGTS ou não. Então, mas em média 5% ao ano. Em média 5% ao ano, juros travados. Então, isso que é legal de você falar, assim. E esse grupo 2 ainda, além dos juros subsidiados, tem um subsídio. Então, você tem, sei lá, você ganha um desconto na compra da casa. Você compra uma casa de 150 mil, dependendo da sua renda, vai mudar um pouco agora. Isso daí, inclusive, pode ser um destrave para valor no curto prazo. Mas tem uma curva de subsídios que, dependendo da sua renda, dependendo do valor do imóvel, você pode ganhar um desconto de até 47 mil. Então esses 150 vão cair um pouco. Se for 150, vai cair um pouco menos. Aí tem a última faixa que eles basicamente também subsidiam juros, só mas subsidia juros bem menos. O subsídio de juros é pequeno até, 7,5% a taxa de juros, mas é fixa, então a Selic pode subir à vontade. A taxa de juros é 7,6%, mas não tem subsídio. Então você não tem subsídio do valor do imóvel, você vai pagar o valor do imóvel cheio. Tá. Então, e até só aproveitando o gancho, a oportunidade aqui, meu TCC foi justamente para provar que o governo alocava mal o capital dele ao fazer a distribuição de renda por essas faixas, tá? Não necessariamente por subsídios. Por subsídios. Assim, a gente propôs um novo mecanismo de investimento que teria como finalidade aproveitar melhor os recursos, tá? Acho que eu não vou entrar muito no detalhe, mas é só para contextualizar aqui aproveitar Mas enfim, aí das 5 empresas que a gente está cobrindo, então basicamente todas listadas, tá? Das listadas, eu acho que a gente não cobre a Plano e Plano e a Pacaembu, de baixa renda, né? Mas todas as outras a gente cobre, e todas elas só tem atuação no faixa 2 e faixa 3, no grupo 2 e 3. Então eles não têm... São juros travados em 5, mais ou menos, e 7,5, é isso? Um pouco entre 5 e 7,5. Tá. Mas não tem nenhum deles atua hoje nessa parte de faixa 1, porque ela já teve muito problema no passado, com repasse do governo, com pagamento, então elas fugiram disso e foram para um segmento mais rentável. Resiliente. Mais resiliente. E alguma delas, todas, né, tirando a Tenda, dessas 5 que a gente está cobrindo, tirando a Tenda, todas atuam também numa chamada faixa 4. Que é um pouco diferente, porque ela não usa o recurso do FGTS, ele usa o recurso da poupança. Então quando a gente tem, por exemplo, o FGTS rende quanto? TR mais 3%, não é? Por que ele rende essa taxa fixa? Porque o juros é travado. O juros é travado. Então ele rende essa taxa fixa. Do governo. Então você está usando o recurso que custa 3% para captar, da pessoa física, então de todo mundo que trabalha. No fundo, quem está pagando juros é o CLT. Quem está pagando subsídio dos juros é o CLT. O que eu não considero uma coisa tão ruim, porque assim, gera emprego. É uma coisa certa, gera emprego no final das contas, acaba sendo... Eu entendo dele, mas eu só não sou acaba sendo um ciclo, né? Você gera mais emprego, com carteira assinada, você coloca mais recurso no FGTS, gera mais emprego,
Tudo bem que esse ciclo não gira muitas vezes porque é 8%, né? 100% do seu salário. Mas enfim, tem essa outra modalidade que é da poupança. O da poupança é exatamente a mesma coisa. Por exemplo, a poupança rende 70% da Selic, mas quando ela passa do 8,5%, ela rende 0,5% fixo. O que significa? Que se você usa um recurso da poupança para financiar a sua habitação, você está travado a 8,5%, ao 0,5% fixo de rendimento. E aí o que o banco faz? Quando ele financia para você pelo recurso da poupança, que é o chamado SBPE, ele tá, hoje ele está 0,5% mais TR mais o spread do banco. Então ele está meio fixo hoje. Então a Selic pode aumentar, não vai aumentar tanto assim a taxa de juros para esse segmento. Nessa faixa, o que acontece, então, por exemplo, o cara pode pegar um financiamento em qualquer lugar, em qualquer banco, e o banco vai lá e acessa o recurso da poupança. Acessa o recurso da poupança, porque todo banco tem a poupança própria, né? E a poupança, obrigatoriamente, o banco tem que alocar uma parte da poupança para financiar a habitação. Entendi. Então, alguma delas estão atuando nessa faixa. E aí, qual a vantagem de atuar nessa faixa? Você tem um pessoal que é de mais alta renda. Então, quando a gente fala de faixa 4, é pessoal que tem renda familiar acima de 7 mil por mês. Então, já é uma renda razoável. Já dá para financiar umas casas boas. Então, você tem um pessoal que aceita o repasse da inflação. E, ao mesmo tempo, é um pessoal que tem um juros que já não pode aumentar muito mais. Por quê? Porque a poupança já está travada agora. O que pode aumentar agora é o spread bancário. Mas a taxa de juros da poupança continua fixa nas regras atuais. Então é um pessoal que aceita a inflação e não vai ter muito aumento da taxa de juros. Querendo ou não... Então a demanda não deve diminuir muito. A flutuação na demanda é bem menor, a volatilidade na demanda é bem menor, né? E além disso, você consegue manter a margem das empresas de construção civil. Então o preço, acho que todo mundo viu, a inflação afeta todo mundo. Então a inflação afeta o material de construção. E, na verdade, foi o que mais foi afetado, né? A gente viu o minério subindo, a gente viu... É uma componente de câmbio muito forte, né? Na inflação da construção civil. E a ICC se eu não me engano, é 60% IGP. Tem uma parte grande do IGP, né? E uma parte grande do IGP, inclusive, é dólar. Tinha até uma preocupação, que o pessoal falou, as construtoras podem quebrar de tão caro que tava ficando os materiais, e aí enfim, não sei se eram essas construtoras, mas o pessoal tava tendo esse humor, que tava tão alta a inflação nos materiais de construção, que as construtoras não estavam conseguindo pagar as suas próprias obras, porque tinham já vendido tudo, né, e aí tinha que ir construindo e não tava conseguindo. Não sei se é o caso das de baixa renda aqui. Dessas listadas, então, o que a gente tem de diferença entre as companhias listadas, tem muita construtora no Brasil. As listadas são companhias boas. No final das contas, todas são muito boas. Elas são capitalizadas, elas tem uma posição vendem de caixa muito. Elas vendem muito, elas giram muito, elas lançam muito. Então, quem que sofreu com a inflação principalmente? Elas sofreram? Sofreram. Teve uma redução de margem. Mas quem sofreu mesmo foram as construtoras pequenas. Algumas quebraram. E o que acontece? Essas listadas pegam o market share dessas empresas pequenas. Então elas cresceram nesse período, mesmo inflacionário. Legal. Elas conseguiram crescer. E isso daí deve continuar, inclusive. Se o preço continuar alto, quem que vai ser beneficiado? Beneficiado entre aspas, né? Porque eles vão ter uma queda de rentabilidade. Mas quem que vai ser beneficiado? Eles, porque eles vão ganhar market share. Então isso daí, na verdade, acaba sendo bom para as empresas listadas. Quando você fala de CURI direcional e MRV, o que você vê de vantagem de cada uma delas? Você pudesse colocar assim. Então, primeiro o que a gente tem de top pick, né? A CURI. A CURI é um pouco diferenciada das outras no sentido que ela tem uma posição de caixa muito boa. Tá? Ela basicamente não tem dívida se você subtrair o caixa. Então ela tem uma dívida líquida negativa. Ela tem caixa líquida. Caixa líquida. E isso aí é muito bom, né? Porque ela significa que ela não está endividada. E ao mesmo tempo ela cresceu muito. Ela fez o IPO em 2020 e nesse IPO eles prometeram lançar, acho que 2,2 bilhões. Mas eles lançaram no final das contas de 2021 2,8. Então eles superaram todas as expectativas deles. E aí você pensa, eles lançaram bastante, mas o importante é vender. Você não pode só lançar e não vender. Só que eles venderam muito bem. Eles tiveram maior velocidade de vendas, isso daí é um ponto que a gente pode chegar. Eles tiveram maior velocidade de vendas
uma das maiores velocidades de vendas dos últimos anos. Então eles venderam rápido, venderam bem, mantiveram margem boa e tem uma posição de caixa boa. O que significa? Eles pagaram muito dividendo. Legal. E eles devem continuar pagando. Eles são uma companhia que tem uma velocidade de vendas alta, continua com uma velocidade de vendas alta nesse começo de ano. Tem uma margem muito boa, acho que é comparável à direcional. Então, nesse sentido, a gente está falando de uma margem assim, de 35%, uma margem bruta de 35%. Em geral, uma companhia de baixa renda gira lá pelos 30%, e uma de alta renda gira nos 35% a 40%. Uhum. Então, eles têm uma margem que é nível construtora de alta renda. Mas a diferença é que eles vendem muito mais rápido. Legal. Tem essa facilidade de ter acesso ao crédito que o governo dá também. Tem a facilidade do o giro do crédito. ativo é muito mais rápido. E tem outra coisa que das de baixa renda, que existe um repasse na planta. Então, tradicionalmente, quando você faz um financiamento habitacional, você recebe, a construtora vende-o para você, mas ela só vai receber lá no final, quando ela entregar o apartamento para você. Porque aí ela vende para o banco. E aí ela recebe esse financiamento do banco, ele recebe esse dinheiro do banco. Com as construtoras de baixa renda, a Caixa tem um programa que chama Apoio à Produção, que basicamente é o seguinte: conforme eles vão construindo, eles vão recebendo dinheiro. Então, se eles venderem 100% das unidades antes de começar as obras, e eles completam 10% da obra, por exemplo, eles recebem 10% do valor da obra. Legal. Só que como eles têm uma margenzinha, significa que no meio da obra eles já estão gerando caixa. Entendi. Então, diferente das outras que demoram 2, 3 anos para começar a gerar caixa, eles já estão gerando assim meio ano depois de começar a construir, por exemplo. Não é o número certo, mas meio ano, por exemplo, depois eles já estão gerando caixa. Então eles acabam sendo uma companhia extremamente lucrativa. E aí a gente tem um ROI de 40%. ROI de 40%, gerador de caixa, com uma estrutura de capital muito boa, velocidade de vendas alta. A TIR dos projetos também é... A TIR acho que não faz nem sentido falar, porque é absurdo, ridículo, é de ridículo de alto. Normalmente você tem TIR no setor, mas... positivo já nos primeiros meses. E essa é a vantagem. Por isso que a gente olha a Cury e fala, é uma empresa boa. A gente tem, acho que no preço de hoje a gente está com um PI de 6 vezes. Então ela está barata. Pagando muito dividendo. A gente está falando de payout de 90%, dividend yield de 7%, talvez um pouco mais, que é muito bom para a construtora também. Além do potencial de valorização que está totalmente barato o preço da ação. Aí para direcional a gente também... O que você acha que seria um múltiplo razoável para baixa renda? Assim, qual que é a média de PI negociável delas nos últimos 5 anos? Você tem esse número? Eu não tenho esse número de cabeça, mas acho que... Em torno de 10 vezes, pelo menos? 9, 10 vezes, acho que é mais razoável do que 6 vezes. 6 vezes é realmente muito baixo, ela está bem descontada, e isso reflete um pouco o dividend yield alto, né? Porque construtora tradicionalmente não tem um dividend yield de energia do setor elétrico, né? Não tem nem como. Previsibilidade é outra. A direcional também reporta bons resultados. A direcional também. Então, a direcional é outra que tem uma margem muito boa. Ela manteve uma margem muito boa. 35% também, mais ou menos o mesmo nível da Cury. Ela é um pouco mais agressiva no sentido que ela vende um pouco mais devagar. E aí é que entra uma discussão. Se você vende muito rápido, você está deixando dinheiro na mesa, de certa forma, né? Porque você vendeu muito rápido, você tem caixa positiva, você já começa a gerar caixa rápido. Você já começa a gerar caixa, mas você precisa gerar esse caixa. Entendeu? Você pode ter essa discussão de, se você vende muito rápido, você poderia aumentar o preço, vender um pouco mais devagar, e não teria muito downside. Entendi. Faz sentido. Pra Cury, não faz tanto sentido aumentar muito o preço, porque ela já tá com um preço muito assim, muito quase fora do programa Casa Verde e Amarela. Então tudo bem ela vender rápido, né? Significa que eles têm um time de venda bom. Mas a direcional também consegue um preço de vendas alto e uma margem boa, porque ela explora um pouco essa velocidade de vendas. Então, diferente da Cury, que tem acima de 30% do estoque dela é vendido por trimestre, da oferta, né? É vendido por trimestre, a direcional chega num patamar de 17%, então ela vende muito menos. E uma coisa que eu queria te perguntar, por que a Cury consegue botar um preço tão alto e vender tão rápido? A qualidade dos ativos, é a força de venda? Assim, a minha visão é a qualidade dos ativos,
A localização. A localização que a Cury tem, os terrenos que eles têm são excelentes. Então a gente está falando de incorporação deles tem uns terrenos muito bons. Então eles conseguem colocar um preço muito alto e vender rápido. Entendi. E eles têm foco em São Paulo e Rio de Janeiro, né? Então a direcional está no Brasil inteiro, por exemplo. Isso ajuda bastante. Então, acaba sendo um pouco mais complicado. Você tem que gerir um time de vendas aqui, um time de vendas ali, cada um, entendeu? Então acaba sendo um pouco mais complicado. Mas mesmo assim, eles têm uma margem boa e eles gostam de trabalhar nesse patamar ali de 17% de venda, de venda da oferta. Por quê? Porque eles conseguem manter essa margem boa. E ao mesmo tempo, o 17% não é um número ruim, porque é mais baixo. Eles conseguem vender, com esses 17%, eles conseguem vender, antes de terminar a obra, eles já venderam todas as unidades. Então eles não têm estoque, e estoque é um problema em construção civil. Porque se você tem um imóvel parado, não vendido, é custo para você. É um imóvel que você está pagando IPTU, conta de luz, conta de gás, que está tudo lá instalado, mas ninguém está usando, você está pagando. E que você não está recebendo. Então é um custo, não só um custo recorrente, é um custo de oportunidade também, né? É um custo que você já construiu. Tá imobilizado ali. Né? É como se o dinheiro tivesse parado para construir. Você tem o custo real e o custo de oportunidade, os dois ali na veia. E aí, nesse sentido, tudo bem, a direcional é boa também, mas ela não é nosso top pick. E a diferença para não ser o nosso top pick é exatamente a velocidade de vendas. Porque o que acontece? Se a velocidade de vendas cair, se a margem começar a cair na Cury, eles podem diminuir um pouco a velocidade de vendas, que não tem problema. Eles aumentam o preço, mantêm a margem, diminuem um pouco a velocidade de vendas. Mas a direcional não, ela já está num patamar ali que se diminuir muito, vai começar a sobrar estoque. Então se a demanda começar a cair, a gente pode começar a ver a margem da direcional caindo. A da Cury não, a da Cury consegue se manter por algum tempo. A direcional pode cair um pouco, para eles conseguirem manter isso daí e evitar estoque, que é o maior perigo de construtora, ter estoque. E a minha MRV, hein? E a MRV é um caso totalmente diferente. A gente tem compra para as três. As três são muito boas. E a MRV, ela é um case totalmente diferente, porque ela não só tem ativo no Brasil, ela tem ativo nos Estados Unidos. Na Flórida lá, né? Na Flórida, no Texas. E tá indo muito bem. Não só isso, eles também têm essa participação no segmento de média baixa renda, então usando o segmento da poupança, eles conseguem manter uma margem razoável ali. Só que o que acontece? Eles têm um segmento de baixa renda que está fraco, comparado com a direcional e a Cury. Não está ruim, mas está mais fraco. A margem deles caiu nesse segmento, a velocidade de vendas deles é mais baixa ainda do que a da direcional, então para manter a margem é muito mais difícil para eles. Eles estão no 14%. 14% eu coloco ali como um limite, quase o limite mínimo para você conseguir vender todo o estoque. Como que é medida a velocidade de vendas? A velocidade de vendas é a venda dividido pela venda mais estoque. Entendi. Então, é uma conta tranquila de fazer, mas o número é um pouco difícil de interpretar. Mas eles têm 14% dessa venda sobre oferta. Eu coloco que 13%, 12% ali é o limite para a construtora de baixa renda, só de baixa renda, tá? Porque a construtora de baixa renda termina de construir muito mais rápido. Imóvel é tudo padronizado. Padronizado, eles são bem industrializados. A produção industrializada de imóveis. E lá pelos 12%, 13% você começa a ter estoque. A MRV não tem muito problema com estoque, eles não têm problema de ter um pouquinho de estoque, porque vai ser pouco no final das contas. Então, eles conseguem ali manter uma... A MRV delas acho que é a maior, né, em market cap. É muito maior, muito mais negociada que as outras. Acho que é a mais famosa que tem de construtora. E aí o upside mais que a gente vê... que as de alta renda, não, né? É mesmo? Eu acho que cara. Acho que o pessoal parecido fala mais ali. de MRV do que fala das outras. Zetec, eu acho que assim, Cirela? Cirela, EZTEC e MRV são as mais comentadas de construtoras. A Mitre ficou um pouco badalada por a Amora do IPO, B né? ficou, a Mitre um pouquinho, mas todas elas são menos faladas. Elas têm menos liquidez também, então um pouco fundo acaba entrando porque pode mover muito papel, né? Mas a MRV tem um diferencial para as outras, que é um potencial implícito ali de gerar valor, até por causa do ativo nos Estados Unidos.
Então, beleza, a gente tem o ativo brasileiro que não está indo tão bem, mas tem o seu valor ali. E tem outras vertentes. Então, nos Estados Unidos, ela tem a Urba, tem a Lugo, todas elas têm o seu valor. Eles tentaram fazer o IPO da Urba, eles não quiseram continuar. A Urba é o quê? A Urba é de urbanismo, eles fazem loteamento. Entendi. É a construção também, mas Sim. imagina um condomínio lá no Eles fazem interior só a do Brasil. infraestrutura do condomínio, né? Podem fazer casa também. Pode fazer a casa. Podem fazer a casa na Urba. Mas eles têm todas essas vertentes. Cada uma delas pode gerar um valor acima do que está precificado hoje. Então a Urba, se fizer um IPO, destrava um valor grande ali pro acionista da MRV. Que a gente não coloca no preço, porque é muito condicional, né? Um evento. A gente tem, é um evento. Um case de evento. Exato. A HS, que está nos Estados Unidos, basicamente não é considerada no preço. Uhum. Se a gente pega o nosso modelo, o que a gente tem, basicamente o ativo Brasil já é o preço dela hoje. E os Estados Unidos está sobrando ali. De graça, você leva uma construtora nos Estados Unidos, que está indo muito bem. Eles tá tendo boom imobiliário nos Estados Unidos, estão vendendo muito caro, estão pegando margem muito mais alta que do Brasil, que você imaginaria que nos Estados Unidos um setor é mais competitivo, já tem muito mais tempo de construção, uma construção muito mais industrializada também, mais rápida, feita de madeira. E o foco deles lá em casas também, ou O foco é difícil também não de baixa renda lá, é o que eles chamam de workforce, que é basicamente o pessoal que tem a renda média da população. São aqueles predinhos que ficam nos Estados São Unidos. os predinhos, Aqueles predinhos baixinhos, baixinhos, 3 com andares. vários apartamentos um do lado do outro. São esses. Uhum. E eles estão vendendo muito bem. É um segmento que tem pouca competição hoje, lá nos Estados Unidos. Eu nem põe concreto nisso. Acho que de madeira, uma parte Cara, de acho que madeira. é muito madeira, gesso, muito Três diferente da andares, construção madeira É bem aguenta diferente 3 da andares. construção no Brasil. Inclusive, a Tenda está colocando esse modelo de construção, a gente pode falar depois, a Tenda está colocando esse modelo de construção aqui no Brasil para casas no interior. Legal. Eu acho Mas que esse é o destrave de valor da MRV. Então, cada uma tem o seu valor. A Cury seria uma direcional que vende mais rápido. Só que a Cury tem menos terrenos. Então, a Cury pode lançar 3 anos de terreno. A direcional pode lançar 8 anos. o MRV é mais diversificado. A MRV é mais diversificada e tem um potencial de destrave de valor. Então, cada uma tem o seu motivo para investir. E aí você escolhe conforme for a sua vontade. Se você acha que você quer ser mais arriscado e acredita que os cases nos Estados Unidos, da Urba, da MRV, têm o seu valor e podem ser destravados daqui a 1, 2, 3 anos, você vai para a MRV. E você tem menos dependência do FGTS, né? De alguma forma. Para todas elas, você tem menos dependência. A Cury, ela já atua nessa parte de financiamento via poupança bem forte. A MRV tem essa atuação e tem atuação lá fora. E a direcional tem atuação também pela subsidiária deles, que é a Riva, que faz exatamente só imóveis dentro do sistema de poupança. E isso daí já dá esse ano foi mais ou menos metade dos lançamentos. Quanto você dá da receita da MRV vendo lá de fora, você sabe? Como ela é muito nova, a empresa, pouco. ela varia, mas foi bastante. Esse ano foi, acho que, 20%. Bastante. Foi bastante. Foi bem isso é MRV, significativo. né? Foi MRV. Eu lembro, porque quando você acompanhava MRV, eu acho que, se não me engano, foi uma das minhas primeiras posições, cara. Acho que foi em 2017, assim, quando comecei a montar uma carteira, que eu comprei MRV. E aí você já tinha essa mensagem de que eles queriam tirar um pouco essa dependência só do Minha Casa Minha Vida e focar nessas inovações, né, entre aspas, nos Estados Unidos. Então eles vêm trabalhando isso. Acho que se pegar o resultado histórico, você vai ver que cada vez começa a ficar mais relevante essa atuação nessas propriedades na Flórida, no Texas e tal. Você pega 2019, não existia. Não tinha. E aí, 2020 para cá, subiu de 0 para 20%. Talvez um pouco mais de 20%, não lembro o número certo, mas um pouco mais de 20% das vendas da MRV foram lá nos Estados Unidos. Eu lembro, tinha até mensagens da administração, os caras falavam isso. Nós vamos depender menos, não sei o que, era uma preocupação. Vamos ter novas iniciativas, até que foi fazendo isso. E é muito difícil, para quem não sabe, assim, você incorporar, fazer construção em outro país é uma coisa totalmente diferente. Sim. As leis são totalmente distintas, o seu poder de barganha frente a fornecedor é totalmente distinto, as leis trabalhistas são outras, a remuneração é diferente.
Então, Então, muda o público tudo, que né? compra, O público a é forma de diferente. financiamento lá fora é muito Financiamento diferente muda daqui tudo. do Brasil. Então, assim, até uma curva de maturação, né? A Uhum. empresa pelo menos sinalizou e tem legado. A empresa já existe faz alguns anos, mas ela entrou na MRV recentemente. Então ela tá vendo um crescimento muito forte recentemente. Você tem o preço-alvo de cabeça delas? Ó, a Curi, se não me engano, é R$12. A Direcional 12 19. né? Tem duas que são 12, não tem? Tem duas. A RNI também é 12. RNI. E a Direcional é 19. A MRV é 17. Boa. Boa. Consegue mandar o link aí pra eles do relatório? O Genial Analisa? Maravilha. Boa, pro Perfeito. pessoal dar uma... Eu vou te ler umas perguntas agora. Uhum. Luiz, você prefere alta renda, baixa renda, shoppings ou properties nessa fase do ciclo de juros? Olha, A pergunta é capciosa. Essa pergunta é capciosa. Adivinha quem fez? Vou te dar uma chance pra você adivinhar. Começa com Ed. Começa com Ed e termina com Will. Eduardo Nichil. Não, então, o setor de shoppings esse ano deve ver deve ser mais garantido. Então, se você está querendo correr menos risco, o setor de shoppings é muito mais garantido. Porque eles... Dividend yield mais alto também. Não. Não? Mas ele tem uma potencial de valorização agora por causa do fim da pandemia quase garantido, né? Acho que todo mundo já está percebendo que a pandemia já está arrefecendo, acho que todo mundo está se preocupando cada vez menos. Então, ele já tem um fechamento ali do valor, da diferença que foi criada pela pandemia, que vai fechar ao longo de 2022. Isso se você confia no fim da pandemia. Uhum. E acho que todo mundo já está olhando mais ou menos isso. Então, deve ter esse fechamento. Além disso, o setor de shoppings é muito fragmentado e a gente já está começando a ver movimento de consolidação. Então, esse talvez seja o maior trigger de setor de shoppings esse ano. E as empresas listadas já estão se preparando ali para fazer movimentações. Sim. A Brookfield vendendo, a Iguatemi vai comprar provavelmente, a Allianz e a BR Malls ali em conversa para fundir, e a Multiplan também lançando shopping novo, já começando a conversar de comprar novos shoppings. Eles nunca compraram, mas eles já estão ali com conversas de talvez a gente possa comprar um novo shopping. Nos resultados deles, eles falaram, normalmente a gente não é comprador, mas a gente está olhando agora no resultado do quarto trimestre. E os resultados estão vindo muito bons. A Multiplan reportou, foi muito bom. A Iguatemi já lançou uma prévia também, foi muito boa. E as outras vão lançar também, provavelmente, resultados muito bons. Então, ele acaba sendo um segmento mais seguro. Assim, com menos se quiser investir, downside, né? com menos potencial de downside. Agora, o setor de construção, hoje, esse ano, eu olharia mais para baixa renda. Por causa dos juros. Por causa dos juros. O setor de alta renda, ele é focado numa pessoa que, às vezes, já tem uma casa. Ele pode deixar para comprar no que vem, quando os juros cair. Ele pode deixar para comprar depois. É um segmento que depende muito do ciclo, né, de juros. O de baixa renda... Mas também foi muito favorecido durante a pandemia, quando liberaram o saque do FGTS, né? O setor de alta renda. Para compra de imóveis. Assim, eu lembro que meu irmão até cogitou na época em sacar o dinheiro dele do FGTS para dar entrada num apartamento. Mas naturalmente você já pode dar entrada, né, com o recurso do FGTS. Naturalmente você já pode, se for seu primeiro imóvel. Isso daí todo mundo que tem FGTS tem direito a usar isso daí como entrada. Mas eu acho que o mais relevante acaba sendo os juros mesmo. Uhum. Então o segmento de alta renda realmente deve dar uma desaquecida grande esse ano. Mas o de baixa renda deve continuar. Inclusive, a gente está vendo, ano eleitoral, a gente está vendo o governo pensando em propor novas medidas ali para tentar usar um pouco melhor o Casa Verde e Amarela. Porque, voltando naquele ponto que eu estava falando, o Casa Verde e Amarelo deixou de ser usado em 2020, 2021. Por conta dos juros baixos. Não. Porque os juros estavam baixos, beleza, tudo bem. Isso afetou um pouco, o pessoal foi lá e pegou o SBPE, né? Porque o SBPE valia mais a pena do que às vezes, o faixa 3. Sim, o grupo 3. Travado a 5%, pô. Travado a 7 alguma coisa. O faixa 3 travado a 7,6, vai. E o juros estava 2%. O juros estava 2%. Aí mais o spread da poupança, você tinha financiamento imobiliário via poupança a 5%. Era muito, 6%, vai. Era mais barato do que dentro do programa Casa Verde e Amarela. Então a gente teve uma redução aí. Mas teve outro motivo para a redução, que foi a inflação. Então a família perdeu o poder de compra. Não exatamente porque o imóvel ficou mais caro, mas porque tudo ficou mais caro para a pessoa. Então sobrou menos renda para ela comprar apartamento, para comprar uma casa.
A casa também ficou mais cara porque as empresas tentaram manter margem, né? Então a gente teve uma dificuldade de alocar os recursos do FGTS. E aí a gente, normalmente, tradicionalmente, se você for ver o recurso usado, é 100% todo ano. Falta recurso no FGTS para usar. 2020, 2021 sobrou muito. Então o que está acontecendo em 2022 agora para esse segmento de baixa renda? O governo está tentando propor alternativas, e essas alternativas seriam subsídios maiores, ou pelo menos para uma faixa um pouco maior, uma regra de subsídio melhor para não desaquecer. Para tentar pelo menos usar 100% dos recursos que eles têm A disponíveis. construção civil gera muito emprego, né? Então é um motor importante, ainda mais quando você está querendo ganhar tração para sair de crise, e o governo geralmente bota muito dinheiro em infraestrutura ou subsídio à construção civil, porque já é um gerador de emprego massivo, né? Isso. E aí, das três que a gente já falou, da CURI, Direcional e MRV, elas não tiveram tanto problema, né? A RNI, que a gente também tem cobertura, ela também não teve muito problema. Inclusive, ela é uma que tá voltando à vida. Todas as construtoras tiveram um problema ali em 2015, 2016. A RNI também teve problema, só que aí eles se reinventaram em 2019. Algumas outras se reinventaram um pouco mais cedo. Elas voltaram a lançar um pouco mais cedo, porque elas já tinham ali o segmento dela planejado. A RNI estava entrando no segmento de alta renda, e eles voltaram para as origens. Eles voltaram a entrar nesse programa de faixa verde e amarela e de poupança. Então, eles demoraram um pouco mais para voltar a crescer. E aí, 2021 foi um ano muito bom para eles. E eles estão voltando a crescer agora. Eles também são que nem essas outras três, que tem o SBPE e a poupança. Então, eles não têm tanto problema com margem. Eles estão conseguindo manter a margem, estão vendendo bem. Então, elas estão bem. Essas quatro estão bem. A que tem sofrido muito é a Tenda. Porque a Tenda, ela não tem esse segmento na poupança. Entendi. Então, quando o custo seria de materiais... a faixa 4, né? Seria a faixa 4. Então, o custo 4. de material... não existe exatamente, não está dentro do programa Casa Verde e Amarela, mas ele é chamado de faixa 4 porque ele está imediatamente acima do faixa 3, né? Uhum. Mas como é chamado tradicionalmente. Mas a Tenda só atua no grupo 2. Então, subiu o preço do material de construção, o que eles vão fazer? Nada. Eles não podem aumentar o preço do imóvel, porque senão eles não vão ter mais para quem entender. Eles saem da faixa, né? Eles saem da faixa, O eles vão imóvel, para faixa 3. O imóvel ele tem um valor para poder ser alocado em cada uma das faixas. O valor do imóvel exatamente não, mas a renda da pessoa acaba influenciando. Porque se o imóvel for mais caro que, sei lá, 200 mil, aí vai usar mais que 30% da renda da pessoa, então não vai aprovar. Então, meio que, mais ou menos, tá travado no financiamento, ali. Tá travado no financiamento. Pelo banco, no final das contas, tá travado. Então, eles não têm como aumentar muito o preço, eles ficam travados ali, sem o que fazer. Então, enquanto não aumentar o subsídio, então a inflação aumentou, mas o subsídio ficou parado. Então, enquanto não aumentar o subsídio, eles ficam sofrendo e vendendo. Não, eles nem venderam menos, eles continuaram com a velocidade de vendas alta, só que eles perderam margem. Entendi. Então, o que eles têm que fazer agora? O que eles estão planejando fazer? A gente diminui a velocidade de vendas, porque já é alta. Então, não tem tanto problema. Diminui a velocidade de vendas, aumenta o preço, recupera a margem e torce para o governo aprovar uma nova curva de subsídios. Quanto mais você desce nas faixas, maior é a velocidade de vendas, né? Imagina. Quanto mais subsídio tem, mais fácil de vender. Mais fácil de vender, né? Eu sei que você não pode escolher. Enfim, se você fosse escolher, você escolheria a CURI, né? O nosso top pick é a CURI. Agora, o Igor. Eu acho que eu ficaria com a MRV. Eu também. Eu acho que eu ficaria com a MRV porque eu acho que é uma empresa que já demonstrou uma qualidade, assim, num prazo entre ciclos, né? Vamos dizer assim. Então já demonstrou que tem essa capacidade de atravessar ciclos. Gosto muito da diversificação geográfica. Acho que é bastante importante. Assim, não sei a fundo quanto que ela negocia hoje. Talvez nem seja tão atrativa quanto as outras. Mas por case, por tese, talvez eu ficaria com a MRV. Eu acho que a MRV acaba sendo um case mais, talvez, seguro. Assim, ele é uma empresa também bem antiga, mas todas são antigas. Mas a MRV talvez seja uma mais conhecida, tradicional, que cresceu muito. Então ela está em todo o Brasil, é a que mais lança de todas elas. Então ela acaba sendo mais
um case um pouco mais seguro, porque ela já é uma empresa muito consolidada. Eu também acho que eu levaria em conta também a questão da liquidez, sabia? Eu acho que essas empresas, as empresas são bem pequenas, talvez se pra tivesse... pessoa física não importa tanto, né? Mas se a gente talvez tivesse, por exemplo, um investidor institucional desistindo ou saindo do papel, pode fazer uma pressão forte para baixo, né? Eu já vi isso em alguns papéis do meu setor, sofrendo por saída de um player grande, assim, e aí acaba puxando o papel para baixo, e aquele papel demora meses e meses para voltar a reagir, né? Esse é um dos problemas hoje das construtoras. A liquidez é de baixa renda, a liquidez é muito baixa. Então, talvez a MRV seja melhor precificada, exatamente por isso. Por isso que eu acabaria não escolhendo ela. A Cury tem um potencial que eu vejo muito maior. Ela também é tão antiga quanto a MRV. Ela atravessou todos os ciclos super bem. Ela fez uma joint venture com a Cirela por algum tempo. Ela fez o IPO em 2020. A Cirela ainda controla 30% da Cury. Então, é uma empresa que tem um background muito bom. Acho que o fato de ela não operar, da MRV operar há mais tempo, passar por todos os ciclos, acaba sendo uma que todas meio que já passaram. A Cury também. A Cury talvez seja mais velha até que a MRV. Eu não tenho certeza se ela é mais velha, talvez tenha até a mesma idade. Então, ela só não cresceu tanto porque eles gostam de focar na cidade de São Paulo, Rio de Janeiro e Campinas um pouquinho. Então, eles têm a expertise deles e eles apostam nisso. Então, é um lugar que tem bastante déficit habitacional, então eles têm espaço para crescer. São Paulo é o estado que tem maior déficit habitacional do Brasil. Muito grande. Acho que São Paulo e Rio juntos, só as cidades, a região metropolitana das duas dá 15% do déficit do Brasil inteiro. Então eles têm muito espaço para crescer. A MRV só cresceu bem, mas se expandiu pelo Brasil, entendeu? Então essa é a diferença. Eu gosto mais da Cury nesse sentido, porque... só para finalizar, o Geraldo, que comentou lá no começo, ele falou, se a bolsa tivesse aberta, eu já tinha comprado, era a Cury. E aproveitando, o Gustavinho, um salve para você. Para vocês que não sabem, o Gustavinho trabalhava aqui com a gente, ele acompanha todos os podcasts até hoje. Então, salve, obrigado por acompanhar. Ele falou, Bruno, faz tempo que você não me manda um salve. Então tá aqui, um salve para você. E, enfim, acho que é isso. Pena que o Gustavo nunca pôde participar do podcast. Não, ele participou de um. Coube a cabeça dele no podcast. Ficou difícil. Ia falar que ele não pode participar porque ele não cabe na tela. Ele participou de um daquele quando a gente lançou a plataforma de Neoanalisa, né? É verdade. Ele participou, nervoso pra caramba, e depois ele saiu rapidinho. Mas, Luiz, obrigado pelas considerações. Tá aqui no chat o seu relatório que você fez sobre as empresas, para o pessoal acompanhar. Igor, você também, se quiser, depois um dia vir aqui para falar do seu TCC, será um grande prazer. E para vocês debaterem se tem que ou não ter o FGTS, isso também seria um podcast legal. A gente vai ter que trazer o Paulo Guedes aqui para falar com a gente. A gente pode trazer. Pode ser maneiro. Mas é isso, valeu Luiz, valeu Igor. Pessoal, obrigado. Valeu. Lembrando, acessa a plataforma, os relatórios estão tudo lá, 100% de graça, tem todas as recomendações. São quase 100 empresas, né? Ou mais 100 empresas. Chegando a gente já passou 100. Já passou de 100? Então são, cara, mais de 100 empresas com relatórios, análises de graça para você. Então acompanha, tá aqui no chat o link. E lembra, terça-feira que vem a gente tem um evento super especial aqui, um podcast especial. Já ativa o lembrete, o evento tá aqui no canal do YouTube. Ou se quiser, depois você pode acompanhar pelo Spotify. Oportunidade de multiplicar o seu capital. Né? Que é o que a gente estava comentando aqui, de casos de eventos, cases de eventos, né? Que são essas coisas que acontecem do nada, entre aspas, que não está implícito no preço e pode fazer ele porrada. E tá abaixo do radar do investidor. Exato. Mais instruído, né? E que pode acabar. Aquele dia que você vai acordar com o e-mail, como o Vitão diz, né? Que vai acordar com um e-mail na caixa, um e-mail da empresa na caixa. Um fato relevante maravilhoso. Sensacional, e o dinheiro vai ser multiplicado por você vai abrir o home broker e vai estar subindo 30% no dia, igual foi com o Sul América mais ou menos isso. Esse daí é um case de venda. Redditor. Boa. Redditor. Sul América Redditor. Inclusive a gente tem que fazer um podcast sobre isso. Enfim, Luiz, Igor, valeu. Pessoal, tamo junto, até o próximo episódio. Valeu moçada. Valeu. Falou. Genial Analisa, nossa nova plataforma de recomendações com as melhores ações do mercado de capitais. Descomplicamos as análises de ações para você aprender como investir melhor o seu dinheiro. Comprar, vender ou manter? Essa é a resposta que você encontra na nossa plataforma. Existem mais de 400 empresas listadas na Bolsa de Valores.
Tem as melhores ações na sua carteira, com as recomendações mais assertivas do mercado. Invista com qualidade. Genial analisa.